E aí, tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Dessa vez com uma pegada um pouco diferente. Nos últimos vídeos tivemos um caráter mais informativo, de impacto em relação ao mercado, um pouco mais teórico. E hoje o objetivo é ser mais prático, tá? Principalmente quando a gente olha para um contexto de longo prazo, que você quer carregar por mais tempo suas criptos, ter um pouco mais de segurança a diversos tipos de problema que já aconteceram ao longo da história do mercado cripto. E sendo um deles, né, um dos mais marcantes, o caso da FTX, por exemplo, né? O caso de uma corretora de cripto que faliu. E vou dizer, esse é um caso exceção, ela vai ter dinheiro e tem dinheiro para honrar com essas vítimas que foram lesadas no processo, tá? Inclusive com juros. Então assim, essa extinta corretora, como diz aqui o texto, né, essa matéria, ela vai ter mais do que o suficiente para arcar com o processo ali de reembolsar os seus clientes que foram lesados por fraude contábil, enfim, por misturar os fundos ali dos clientes com fundos da empresa em vez de ser algo segregado. Foi uma bagunça muito grande lá em 2022 e um pessimismo muito grande que causou também no mercado de cripto, tá? E isso reacende um alerta, né? Quando a gente acaba vendo essa notícia de novo, que depois de 3 anos as pessoas vão poder reaver esses valores. Então era melhor que nem tivesse sido lesado nesse meio tempo desse processo, né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre a questão de autocustódia, tá? Que você mesmo faça a custódia das suas chaves de cripto, tá? Lembrando que aqui o objetivo não é dizer que tal exchange não é segura ou que todas as exchanges não são seguras, mas um dos principais pilares quando a gente está falando principalmente e especificamente do Bitcoin é a questão da autocustódia, tá? A gente não está dizendo somente sobre a questão de riscos como esse, mas também dos riscos de ataque hacker, de vulnerabilidade que a gente talvez não conheça de uma determinada exchange ou até mesmo de que você mesmo consiga fazer autocustódia dessas criptos e mover para onde bem entender de acordo com as tuas necessidades, beleza? Então vamos lá, só revisando o contexto, o que aconteceu, né? A FTX em documentos judiciais, isso foi matéria do mês anterior, tá? Do mês de maio, ela afirmou que tem entre 14,5 e 16,3 bilhões que vão ser suficientes para honrar os 11 bilhões que clientes e outros credores, até institucionais, acabaram ficando aí em dívida, né? Então eles terão esse valor para poder arcar com isso. E esse processo ele já se arrasta há um bom tempo, né? Com uma sequência de autorizações judiciais, de venda de ativos, como por exemplo eles tiveram alguns criptoativos que foram, digamos que leiloados para outras empresas como forma de arrecadar esse dinheiro. E vamos dizer que foi um golpe de sorte da parte deles de ter esse valor para arcar com os clientes, porque boa parte dos ativos se valorizaram ao longo do tempo, o que deixou os seus fundos um pouco maiores aí e desse jeito vão conseguir arcar com os clientes que foram vitimados no processo. Tranquilo? Bom, agora falando do ponto prático que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Primeiro alerta e primeiro cuidado. Se você não tem intenção ou, enfim, vamos lá, se você não tem experiência nesse processo de autocustódia, se você não tem o devido cuidado, nem termine de assistir esse conteúdo, tá? Nem termine, nem faça esse processo prático. Por quê? Porque a partir do momento em que você tem total controle sobre as suas chaves de cripto, tá? Do Bitcoin ou qualquer outra, a responsabilidade é inteiramente sua, tá? Você esqueceu o login de uma plataforma, uma exchange lá que você tem a conta, você consegue lá não esquecer sua senha, mandar foto de documento, recuperar o acesso. Aqui é diferente, tá? Aqui as chaves das tuas criptos é totalmente e inteiramente responsabilidade sua. Se você perder essas chaves, seja por um dispositivo como o celular ou o caso da tua hard wallet também, não tem jeito, tá? Aí o problema é inteiramente seu e já era, perdeu aqueles fundos, tranquilo? Então já estou deixando isso bem claro porque se você já se conhece em relação à forma como você organiza as tuas senhas, os teus acessos, a segurança dos teus dispositivos, você já vai conseguir entender se esse vídeo é para você ou não, tranquilo? Então, disclaimer feito, a primeira coisa, qual é a estrutura aqui? Tá? Nós temos a estrutura Exchange,
que é onde está agora, onde você comprou ou recebeu algum criptoativo, está lá em exchange, e para onde isso vai, que é uma wallet, tá? Podendo ser uma hot wallet, que é aquela que você pode ter em um computador, pode ter em um celular, né, um dispositivo móvel, ou o caso de uma hard wallet. Só que esse daqui eu vou deixar para um outro conteúdo porque é mais específico, tá bom? E aí, beleza. Tendo esses dois pontos, a gente já consegue iniciar esse tutorial. E, João, qual hot wallet você aconselha ou que você diz que é das mais conhecidas? Para o Bitcoin, uma das mais conhecidas é a Blue Wallet, da qual fica armazenado num dispositivo móvel, no celular. E a Trust Wallet no caso de altcoins, tá? Blue Wallet Bitcoin, Trust Wallet para altcoins. Sei lá, se você tem Ethereum, Solana e etc, tá bom? Se você for utilizar um dispositivo como um celular para isso, tá? É interessante que você tenha um celular em que você possa deixar em casa, desconectado ali da internet, e quando precisar fazer tal movimentação, você conecta ele, liga ele de volta e faz essa movimentação. Tá? Não é interessante um celular que você às vezes está utilizando ali no dia a dia e pode perder. E por mais que você consiga recuperar isso, tá, e ativar em um outro dispositivo, é uma dor de cabeça a menos para você essa questão de perder esse dispositivo ou danificar e ter que reativar, passar por esse processo, tá? Dá para fazer, mas é melhor que não tenha a necessidade de fazer isso. Vamos lá, primeira etapa, tá? Você vai ter que saber o endereço da qual você vai receber esse criptoativo, beleza? Então a primeira coisa é, vamos falar o caso do Bitcoin, tranquilo? Que é o principal nesse processo. Como que eu faço para receber meu Bitcoin numa carteira como é o caso da Blue Wallet? Então, antes de ir direto ali para a página da exchange, independente de qual for, lembrando isso, tá? Eu sei que tem muita gente que me acompanha que são de diversos outros países e não tem como ser algo padronizado, então eu sei que muitos têm conta em diversas outras exchanges, mas o processo é o mesmo, fechado? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos direto então para a página aqui da exchange, tá bom? E de forma geral elas são muito parecidas, tá? Esse layout aqui. E o ponto importante é, você tem que vir aqui na parte Spot, beleza? Talvez você esteja aqui no painel de controle, visão geral, onde aparece todos os ativos, você vai vir em Spot, que é a partir daqui que você consegue movimentar esses ativos, tá bom? Só toma muito cuidado, por exemplo, eu vou abrir aqui a aba Spot, ele vai aparecer aqui os ativos que eu tenho, como por exemplo Solana, Ethereum, se tiver outros ativos, tá? Eu atribuí um saldo ali para a gente fazer esse tutorial. Só que se não estiver em Spot, por exemplo aqui ó, Bitcoin, tá? Tem um valor aqui em Spot para a gente seguir o exemplo desse tutorial, mas se ele não tiver aqui, ele pode talvez estar em margem, tá? Para quando você está atribuindo esse saldo de margem para algum trade, ou talvez em fundos. E aí você vai precisar fazer essa transferência interna dentro da tua exchange, por exemplo. Você vai vir aqui de fundos, vai transferir, vamos pegar aqui o caso, ó, de fundos para Fiat Spot, tá? Aí você vai colocar qual cripto que você deseja fazer essa transferência e o valor. Aí sim, você vai estar transferindo daqui de fundos para Spot, tá bom? E é a partir do Spot que a gente vai precisar fazer o processo aqui. Como é o caso de exemplo aqui do Bitcoin, beleza? Eu vou pegar o caso aqui do Bitcoin, vou vir aqui em 3 pontinhos à direita e vai ter aqui ó, saque, tá bom? Lembrando, quando você vai executar um saque e já está direto em Bitcoin e não em dólar, esse saque é por meio da rede do Bitcoin, tá? Então cliquei aqui em saque, ele já vai me direcionar para esta etapa aqui, ó, saque cripto. E vamos lá, por exemplo, seleciona a moeda Bitcoin, aqui o endereço, esse é um ponto importante. Agora eu vou direto para o meu dispositivo móvel mostrar para você qual é o endereço ali que você vai atribuir, por exemplo, se você baixou a Blue Wallet, como que você verifica certinho a rede, como é feito esse passo a passo, tranquilo? Mas esse é o primeiro ponto e que já fica um alerta, tá? Quando você vai sacar na criptomoeda, por exemplo, no Bitcoin, é pela rede do Bitcoin, beleza? Então, esse é um cuidado muito grande, porque tem gente que acaba perdendo um saldo, perdendo fundo num processo de saque
por bobeira porque selecionou a rede errada. Principalmente se a gente estiver falando de Tether, né, o SDT, ou falando de outras criptos, como por exemplo na rede Ethereum, Solana e aí vai. Fechado? Não confunda. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá para a próxima etapa, que é pelo dispositivo móvel. Boa, dando sequência então, abri aqui, por exemplo, na App Store, nós temos a Blue Wallet, né, que é a carteira específica para Bitcoin. Então o que eu posso fazer aqui, ó? Fiz a instalação, vou clicar em abrir. A partir do momento que eu entrei aqui na Blue Wallet, né, a partir do momento que você configurou ali a parte inicial certinho, você tem a tua carteira principal dentro aqui desse dashboard da Blue Wallet. Você vai clicar nela, tá? Carteira principal, e vai vir aqui em receber. Então na parte inferior tem receber. E a partir desse QR Code ou desse código aqui embaixo, tá? Que é o seu código da wallet, que você vai acabar recebendo. Então, a nível comparativo, é como se fosse o Pix, né? O teu e-mail ou o seu telefone, porém, aqui na parte de cripto, no Bitcoin, essa parte inferior aqui, com um monte de letras, é o endereço de recebimento da tua carteira. Tranquilo? Muito cuidado, tá? Se você clicar aqui em cima, ele já faz a cópia disso. Então você pode enviar esse monte de letra direto ali para o teu computador por meio de uma mensagem para você mesmo, ou se você estiver fazendo o processo pelo celular, né, copiar e colar, mas não pode faltar nenhum caractere dessa wallet. Se faltou, já era, tá? Já deixo isso avisado de antemão. Então você clicou aqui, copiado para a área de transferência. A partir desse momento que a gente vai pegar, por exemplo, e dar sequência, beleza? Boa, então voltando aqui para o computador, tá? Nesse campo insira o endereço, a gente vai precisar daquele monte de número, aquela sequência de números em que nós vamos poder fazer o envio, tá? Que no caso da minha Blue Wallet, como exemplo aqui do tutorial, é esse aqui embaixo, tranquilo? Então a gente vai pegar esse número e vai colar ele aqui no campo de insira o endereço, tranquilo? Então vou colocar aqui o endereço. Em alguns casos ele já faz a correspondência automática de qual rede é isso, tá? Então tá aqui, ó, Bitcoin em correspondência automática. Então toma muito cuidado porque aqui ele já deixou como incompatível as outras redes. Por exemplo, rede Lightning, porque essa minha carteira não é uma carteira para receber via rede Lightning. Não é da BNB, né? No caso aqui da rede BNB, ou da Ethereum também não, beleza? Então é a rede do Bitcoin, muito atento a isso. Então Solana, Ethereum, qualquer outra, Tron, cada uma delas tem uma rede própria para poder fazer o envio e recebimento daquelas criptos, tá? Tome cuidado que se você colocar a rede errada você pode perder teu saldo, beleza? Entra a parte do valor, vamos pegar como exemplo aqui, vou colocar o valor máximo e a taxa de rede, tá? Então tem uma taxinha de rede sim no processo de saque. E então sempre olhe isso para quando você for fazer o saque. Em alguns casos, quando a rede do Bitcoin está mais congestionada, com mais demanda ali de transferência, movimentação, a taxa de saque vai estar maior e a depender do valor que você estiver sacando, não compensa sacar naquele momento ou aquele saldo que você tem, por exemplo. Às vezes daí compensa você esperar juntar um pouco mais aqui dentro da exchange, depois você faz esse saque, beleza? A nível de curiosidade, quando você quer realizar um pagamento também, tá? Tirando aqui da exchange para qualquer outra pessoa, ou de repente você quer fazer um saque para uma corretora de Forex ou qualquer outra coisa, aí aqui, ó, o endereço de saque, ao invés de colocar o da sua carteira, como é o que eu mostrei aqui de exemplo, você estaria colocando o endereço lá informado pelo recebedor do pagamento, sendo, por exemplo, a corretora de Forex ou a pessoa que vai estar recebendo esse valor, fechado? Então você tem que identificar qual é esse endereço aqui, beleza? Não pode faltar um caractere, se faltar um caractere você já sabe, né? Já era. Então, fechado aqui esse processo, a gente vai vir aqui para saque. Vamos carregar aqui a etapa do saque. Compreender o risco de exatamente isso que eu acabei de comentar, tá? Então o risco em relação ao endereço de destino, beleza? Vou confirmar aqui esse saque, continuar. Boa, pessoal, então feito ali a autenticação, foi via autenticação de 2 fatores e por e-mail que eu acabei recebendo o código, aqui ele já autorizou o processo do saque,
tá bom? Do valor ali que eu coloquei em questão. O endereço, tá? Que eu posso, inclusive, se quiser, adicionar isso daqui na lista de contatos. Qual foi a rede e qual foi a moeda, fechado? Então agora entra um processo da qual a gente espera esse valor entrar na carteira, o processo onde muita gente fica mais ansioso para ver se fez certo. Então, a partir do momento em que esse valor chegar ali na carteira, eu já volto direto com vocês pelo dispositivo móvel. Boa, galera, seguinte, voltamos aqui então para a parte do dispositivo móvel, tá? E o que vai acontecer? Você vai perceber que em poucos minutos já vai aparecer aqui pendente, ó. Então tá lá, ó, transação pendente, que é exatamente o valor que eu saquei, tá bom? Como normalmente a prioridade de saque que a gente utiliza ali na rede ela é mais baixa, leva um pouco mais de tempo, até para ter um custo mais baixo na transação. Então tá ali, ó, pendente e o valor, tá? Então se já apareceu isso, fique tranquilo que tá tudo ok, tá? O seu processo de saque, o endereço estava tudo certo. E daqui a pouco mais a gente deve receber a notificação avisando de que nós recebemos esse valor numa carteira. A partir desse momento, a gente já tem as chaves diretamente aqui no dispositivo móvel e, claro, sob total responsabilidade sua, beleza? Vamos lá, vamos esperar um pouquinho mais, ver se aparece aqui pra gente. Boa, galera, então pra gente concluir aqui, ó, acabou de receber a notificação, tá? Recebido ali o valor que a gente havia feito saque. Se você vem aqui pra carteira, já aparece lá, ó, há 3 minutos o valor recebido. Dá pra clicar aqui em cima, tá? Foi concluído. E o saldo também atualizado. Então, a partir desse momento, os bitcoins, as tuas chaves de Bitcoin não estão mais dentro da exchange, estão diretamente no teu celular. Fechado? Então, olha só, é um processo muito simples, tá? Que você consegue fazer com qualquer criptomoeda, em qualquer carteira, com um processo muito parecido. Você vai sempre precisar aqui, por exemplo, clicar ali na carteira e ver qual é o endereço de recebimento. E, claro, no momento de saque, direto lá pela página da exchange, colocar exatamente o mesmo endereço de carteira e a rede da determinada criptomoeda. Tem que tomar cuidado com isso, porque é onde muita gente acaba cometendo o erro de pedir o saque para uma rede errada e perder os seus valores. Fechado? Então, eu espero que você tenha curtido esse tutorial, muito simples, tá? Eu preciso lembrar, tem muita cautela, é algo importante. Fazer autocustódia pode parecer muito legal, mas demanda muita cautela, tá? Da parte de responsabilidade, de você guardar os seus próprios valores. Até porque no futuro a gente está falando, né, de utilizar uma hard wallet, a gente está falando de valores muito mais altos à medida que o mercado cripto vai crescendo e o seu patrimônio também. Fechado? Então, mais uma vez, deixa o teu like, considera se inscrever e, claro, nos próximos tutoriais a gente vai avançando esse quesito da autocustódia, falando um pouco mais sobre uma hard wallet. Fechado? Valeu e até a próxima!